Fala pessoal, aqui é o Luciano Pires do podcast A Conta Gotas. Antes de começar esse episódio especial, eu vou te pedir algo bem rapidinho. Curta o vídeo, já se inscreva no nosso canal e compartilha com quem também gosta de conteúdo que faz a gente pensar. Isso aqui só continua acontecendo com você junto. Agora sim, solta o episódio. Bora, gente! Hoje recebemos Melissa Esteves, de 17 anos, cantora e participante do programa Jovens Talentos no Talk Raul. Desde muito nova, a Melissa já demonstrava seu talento e paixão pela música, cantando desde a infância e impactando vidas através da sua voz. Além disso, ela também compartilha sua fé, levando uma mensagem que vai muito além do palco. E hoje, a gente vai conhecer um pouco mais dos bastidores da vida dela, sua jornada, desafios e tudo que Deus tem feito através da sua história. Seja muito bem-vinda, Melissa! Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez no podcast A Conta Gotas com vocês, com esse episódio especial que nós vamos transmitir para você hoje. Olha, já aproveita, já deixa o seu like aqui no nosso A Conta Gotas, já compartilha aí com seus amigos, seus familiares, com seus colegas. E, gente, vamos contribuir para que essas mensagens que são faladas aqui no A Conta Gotas cheguem para mais gente possível. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Olha, nós estamos com uma pessoa especial aqui. Eu vou dizer que eu estou emocionado, porque eu vi essa pessoa crescer literalmente, pequenininha, e eu tô vendo que ela tá alçando voos muito interessantes e tem um dom muito especial que transmite paz, transmite propósito, transmite salvação, além de um talento extraordinário, que é cantar lindamente, como é essa voz maravilhosa da Melissa Esteves. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem, Pai, gente, tudo bem? Que Melissa, honra estar aqui. Que legal, Melissa. Olha, eu fico impressionado em saber que a gente conhece pessoas assim que têm um talento tão nato, né? E a gente sabe que dons assim, principalmente de cantar, impressiona as pessoas porque faz com que você transmita uma mensagem emocional e, acima de tudo, um talento, um dom, né? Sim. E o que é mais especial em você, que eu vejo, além desse dom, desse talento de cantar lindamente, é você transmitir uma mensagem de fé e de amor e de esperança. Isso é lindo demais. Sim. Como você se sente dessa forma? Eu me sinto realizada, porque ver que Deus confiou nas minhas mãos esse dom, essa responsabilidade, tipo, ele viu valor em mim. Isso é incrível, porque embora o dom tenha sido dado, a gente vai lapidando, né? A gente vai Uhum. aperfeiçoando. Inclusive, esses dias eu tava na casa da minha avó, minhas primas estavam assistindo eu lá no Raul, e falou assim: Cara, como você evoluiu? Porque você cantava ruim, você cantava ruim. Aí eu falei: Calma lá, não é pra tanto. Mas aí eu já pude perceber, realmente, Deus entregou o dom ali, mas ele também me deu as ferramentas necessárias para que eu lapidasse. E cada dia mais vidas são tocadas e eu fico muito feliz com isso, por cada comentário que eu Então, vejo. mas é interessante porque você falou algo que talvez as pessoas que estão ouvindo não perceberam. Mas você falou assim que você não cantava tão bem. As pessoas falam, poxa, você não era Uhum, tão boa assim como você é hoje. uhum, Isso demonstra que as pessoas podem evoluir em exato, todo o segmento da exato, vida, não é verdade? exato. E às vezes a gente também tem esse costume de pensar, é dom, então eu não preciso buscar absolutamente nada. Não preciso buscar melhorar, não preciso buscar estudar, não preciso buscar evoluir. Sendo que é muito pelo contrário. Inclusive, você sempre vai ver os pregadores estudando. Embora eles Verdade. tenham recebido esse dom da palavra, da pregação, eles vão estudar. Meu pai, por exemplo, todo dia, 5 da manhã, eu acordo lá, ele tá lá estudando, tá Uhum. lá vendo vídeo, ele tá lá anotando, lendo livros, porque você precisa ter repertório, você precisa conhecer, você precisa evoluir. E é a mesma coisa no canto, você Verdade. precisa evoluir. Então, dom não é sinônimo de perfeição, é Uhum. sinônimo que você recebeu algo diferente de Que Deus. legal, Agora que você legal. precisa se preparar, entendeu? Gente, a gente ouvindo a Melissa assim, a gente parece que ela tem uma idade, né, uma experiência. Melissa, você só tem 17 Só anos, né? 17 anos. E todo mundo fala: "Nossa, você parece ter 19, 20". A última que eu escutei ontem foi 22. Poxa vida, 22 anos. poxa, a carinha de 17. Eu sempre vou te ver como uma menininha, porque eu te vi Sim. pequenininha, né? Uhum. Eu acho que você devia ter uns 10 anos, eu acho, até menos, ó, quando eu conheci você, conheci seus pais. E eu acho impressionante essa questão da construção da sua carreira e como pessoa também. E
Quando foi que você percebeu que você tinha dom para cantar? Eu lembro de detalhes, né, porque eu era muito pequenininha, eu tinha aproximadamente 4 anos de idade, e eu cheguei pra minha mãe, e eu coloquei lá no computador músicas, porque quando a gente é da igreja, a gente vai escutando o pessoal do louvor cantando, a gente vai replicando lá, e aí na minha cabeça eu estava cantando lindamente, coloquei no computador, Raridade de Anderson Freire, cantei, Aham. cantei, cantei, eu falei: "Acho que eu canto bem", eu vou lá na minha mãe, falei: "Mãe, eu acho que eu canto". Aí minha mãe: "Como assim, Melissa? Canta pra mim aí". Eu comecei a cantar e minha mãe ficou apaixonada, né, eu até falo aquela coisa de mãe. É, mãe é suspeita, né? Mãe é suspeita, porque eu vi uns vídeos meus antigos aí, não é Aham. tudo aquilo pra ela se impressionar, mas ainda mais uma criancinha, né, tipo, já é uma coisa. E aí ela falou: "Melissa, que isso, filha, você tem o dom", e começou a chorar e falou: "Melissa, vamos ver com o pastor pra você ter uma oportunidade lá na igreja". E aí surgiu a minha primeira oportunidade com 4, 5 anos de idade pra cantar na Na igreja. igreja. E naquele momento você nem, é claro, criança, né, não tem nem expectativa do que é essa projeção. Qual foi o sentimento que você Eu sei teve? que eu estava morrendo de medo, estava Aham. muito nervosa. Eu vi um vídeo, eu não sei se eu ainda tenho, se eu tiver eu vou postar depois nas minhas redes sociais, porque ele é muito engraçadinho, porque eu tô parada assim, o altar é gigantesco, eu tô parada no Uhum. canto do altar, segurando o microfone assim: "Não consigo ir além do teu olhar". Só que assim, minha mãe estava lá na frente gravando, adorando, né. E eu muito nervosa, mas mal sabia eu que ali seria o início de muitas coisas bonitas que eu ia viver com Deus. E eu acho que é legal essa questão do louvor, porque, né, a maioria das pessoas hoje, né, dos talentos hoje, seja na música secular, até no meio gospel, que é o seu caso específico, Uhum. a gente percebe que a maioria das pessoas surgiram na Na igreja. igreja. Os grandes cantores, né, até testemunho na sua carreira, mesmo aqueles que não estão mais cantando as músicas gospel, eles falam que iniciaram na igreja. E aí a gente faz essa comparação. Por que que as pessoas desviam, né, o foco, né, nessa questão de começar a cantar, até porque talvez ela tinha um sentimento, um coração de voltar para as coisas de Deus. Uhum. É a pergunta que eu quero começar com você é assim: quando você percebeu que o seu propósito seria louvar o Senhor? Bom, começando pela primeira parte, onde você comentou das pessoas se desviarem, começarem, é realmente muito interessante, porque na minha concepção existem 2 motivos principais. O primeiro deles é quando você vai atingindo um público maior, você vai atingindo uma fama, você vai conquistando as pessoas, quando você não é bem estruturado, você não foi muito construído na palavra, você não está firmado verdadeiramente, você firmado, você já é sujeito. Imagina você não firmado, você já é sujeito ainda mais a se permitir, a ser levado pelos desejos humanos, carnais, pela fama, o dinheiro, pela corrupção. Então, isso é fato, e todos sabem disso, que o dinheiro mexe com a cabeça da gente. Então, quando a pessoa começa na igreja, tal, cantando, aí vê que tem gente seguindo ali, gente compartilhando ali, aí já começa a se engrandecer. Não todos, mas é uma das A principais grande razões. maioria, né. É. E você falou algo importante que você falou, é de ser direcionada. Uhum. Houve esse direcionamento, ou está sendo direcionada hoje? Eu? É. Com certeza, eu sou filha de pastores, né, meu pai, minha mãe, e desde novinha eles estão ali sempre no meu pé. Não é fácil ser filha de pastor, né, até porque você é vista mesmo no anonimato, porque dentro da sua igreja você já é uma referência. Você precisa tomar cuidado com as falas, com as roupas, com as danças, porque você é uma referência, entendeu? A filha do pastor, ela é vista, o filho do pastor, ele é visto, então já é uma responsabilidade ainda mais. Então é por isso que eu acredito que pra mim não tem tanta diferença quando eu me exponho nas redes sociais, que é o que eu tenho feito, né, esses últimos tempos, devido às coisas e lugares que Deus tem me colocado, porque eu sei que eu não sou diferente. Porque as pessoas elas se expõem já pensando: "Meu, eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso vestir tal roupa". Mas isso eu já tenho pensado Desde pequena, desde né. pequena. Mas você tem algum você se sentiu pressionada com isso em algum Não, eu momento ou nunca foi me senti, natural? porque como eu era pequena, Uhum. às vezes a gente não entende de primeira: "Ah, pai, por que essa calça não? Ah, por que essa blusa não?". Só que conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai de fato vendo que isso pode escandalizar alguém, a própria palavra diz: "Se aquilo que você faz escandaliza o teu irmão, é melhor que você não faça", porque às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Então se for pra eu usar uma roupa assim, escandalizar a igreja inteira, deixa eu ficar tranquila, entendeu? Porque eu sei que
o melhor Sim. Deus tem pra mim e tá tudo certo, entendeu? Então, pressionada, graças a Deus, eu nunca me senti. Agora, eu dizer que eu sempre entendi as coisas de início, eu vou estar mentindo. muito A gente vai ficar difícil, né? tipo, pai, por quê? Mas E já teve depois. aquele momento de rebeldia? Não, é um Não, momento. não, já, quando eu era menorzinha, eu tava lá com a minha prima, na casa da minha avó, e aí eu sei que eu tava usando uma blusa mais curtinha, um short, ou era uma calça rasgada, assim, sabe? E aí a gente tava brincando na rua, e a gente era menorzinha, assim, mas mesmo assim, aí meu pai já me alertava, Melissa, melhor você vigiar com as roupas e tudo mais. Claro, meu pai evoluiu muito, muito nesse quesito, mas mesmo assim, ele sempre teve razão nesses aspectos, assim. E aí mas por quê? Eu tô só aqui brincando. Mal sabia eu que ele estava me preparando para quando eu de fato estivesse em lugares, Verdade. tipo escola, igreja, porque você, beleza, tô na rua, mas eu vou me acostumando. Aí depois eu levo isso pra escola, aí eu levo isso pra casa dos meus amigos, eu levo isso pra igreja, eu levo isso, É porque entendeu? você acaba sendo exposta, né, por ser filha de pastores Uhum. naturalmente, né? Isso Sim. é normal, mesmo se você não cantasse, né? Uhum. É, Essa pressão das pessoas viriam para você. isso. Agora, o que me faz essa segunda pergunta que eu faço para você, quem é a Melissa fora do palco, fora da igreja? Você é tímida? Você é extrovertida? Como você se vê? Eu sou muito dos dois, porque meu professor, o John, um beijo, John, ele fala: Melissa, as pessoas precisam conhecer esse lado seu divertida. Porque quando eu apareço, normalmente nas redes sociais, eu apareço muito séria. Eu apareço dando alguma palavra, cantando. Então, ele fala: Melissa, essa imagem, as pessoas já têm de você. Agora você precisa mostrar essa pessoa que você é aqui comigo, que você pula que nem pipoca, que você rola no chão, você grita toda vez que você erra, porque eu sou assim, eu erro e eu saio dando grito dentro da sala. E aí ele fala que as pessoas precisam conhecer esse lado meu, ou seja, eu tenho esse lado extrovertido, esse lado divertido, só que naturalmente quando eu estou em ambientes, eu fico muito na minha, sabe? Eu fico muito assim, quietinha. Na minha escola, por exemplo, eu me divirto muito com os meus amigos ali, mas eu não sou, não mais, aquele tipo de pessoa que sai por todos os grupos e conversa, etc. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa muito muito calma. As minhas amigas até Você é zoam, falam que eu seletiva? sou eles falam até que eu Hã. sou, eh, preguiçosa pra me enturmar, sabe. Porque fico: "Não, eu tô tranquila aqui, eu tenho a fulana e essa Deixa eu fulana, quietinho tudo bem". aqui. Mas se for pra interagir, eu interajo tranquilo, sempre simpática, carismática, mas tem aquela diferença. Eu sou um pouco dos 2, depende muito dos Que momentos. legal. Isso é muito bom você ter, saber onde você está, que é Sim. muito importante. Agora, essa questão da timidez, não só com as relações, Uhum. quando você faz uma apresentação especificamente na igreja, hoje você se sente mais à vontade, você tem aquela insegurança? Sim, graças a Eu faço Deus. essa pergunta porque vai desdobrar nessa outra, porque Uhum. às vezes a gente não tá muito bem, né? Às vezes a gente não tá muito bem com a gente, amanhece ruim, com a cabeça cheia ou até não tá muito afim de cantar. Você já subiu no palco sem estar bem com Deus e cantou? Sim. Inclusive eu comento isso muito para os meus liderados, né, o ministério de louvor, eu falo assim pra eles: a gente não vai estar bem todo dia, mas Tá. não é qualquer coisa que vai acontecer na nossa vida que vai nos impedir de acessar o altar. Por quê? Porque nós somos chamados pra um chamado diferente, pra um chamado diferenciado. Claro, se você tá ali em pecado, você não vai tá ali mexendo nas coisas de Deus. Mas agora você amanhece meio chateado com alguma coisa, meio isso, meio: "Ai Deus, eu", e você resolver largar tudo, aí você tá perdendo uma grande chance de ser curado no altar. Que Então, legal. eu, dentro da igreja, vivi muito essas experiências, porque durante 3, 4 anos, era só eu no louvor. Agora que Deus tá, inserindo novas pessoas, mas era só eu. E eu também é como se eu também não tivesse nem a chance de falar: "Não, hoje eu não quero cantar". Hoje você está cantando, por exemplo, só na igreja do seu pai, né? E Uhum. eu tô indo ali, às vezes, em algumas igrejas. Esse mês eu tô com mais agendas e, se Deus quiser, futuramente vou ter ainda mais. Mas eu fico muito mais na minha igreja local, né, na Legal. igreja dos meus pais. E e já teve dias que eu falei: "Deus, eu não queria, tals", mas aí eu falei: "Primeiro, só tem eu", mas mesmo se não tivesse, Deus ia preparar outra pessoa, porque eu não sou insubstituível, ninguém é substituível no reino de Deus. Verdade. Mas eu falei: "Deus, eu vou, porque eu sei que se tem um local, um lugar, um ambiente que pode transformar o meu humor, pode transformar a minha história, mudar o cenário, é o teu altar". E todas as vezes que eu ia, eu chegava no altar cansada, eu começava a cantar, eu mudava.
E aí era como se, tipo, eu tivesse de fato curada dentro do altar, em E é cima do altar. legal que esse sentimento que você constrói, né, nessa de deixar mesmo os seus sentimentos, às vezes de decepção, de não estar muito afim, quando você se propõe a fazer as coisas de Deus, pelo que você está me falando, parece que ele derrama sobre você a sua unção, a sua dádiva, né, a sua graça, para que você renove as forças. E às vezes, mesmo fraco, ele renova, não é isso? Exatamente. Nem sempre a gente tá bem, mas todas as vezes que eu vou lá, eu falo: "Jesus, tu sabes o que tá acontecendo, tu sabes que eu não tô tão bem, mas eu vou entregar o meu melhor, porque, eu vou entregar minha oração cantada". E quando a gente ora, quando a gente entrega no Senhor as coisas, os nossos problemas, Que legal, Melissa. muda toda a Bom, história. a igreja do seu pai é a igreja, qual que é o nome dela? Igreja Evangélica Deus que Deus que Restaura. restaura. Hoje, é quanto tempo que já tá, Se não me falha a memória, é 5 anos já. já tem 5 5 anos de anos? ministério. É, já tá consolidada então, né? É. Então você já Mas é passou. um baby ainda, né, 5 Ah, anos. sim, é. A gente vê pelas Mas as igrejas que tem aí, que já tem é, 30, é 50, verdade. 60 anos, não dá para comparar. Mas a gente percebe que já consolidou, né? Já Já, viveram graças a momentos, né? Deus, E já. você me falou que houve momentos que só tinha você para cantar, né? Só Sim. tinha você lá para louvar. Em algum momento da sua vida você se sentiu pressionada para fazer isso sem querer, sem você achar que seria isso sua carreira? Cantar sem achar que seria? É até interessante essa pergunta, porque quando a gente é criança e a gente descobre que a gente sabe cantar, a gente fica: "Ah, quando eu crescer eu vou ser cantora". Mas conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que eu não queria ser cantora, porque eu tinha visto muitas pessoas que começaram na igreja e se desviaram. Então eu tinha pra mim que isso me mudaria totalmente. E aí eu falava: "Deus, eu não quero fama, eu não quero a visibilidade, eu não quero aparecer, porque eu não quero me corromper. Eu não quero viver da música". Forte isso, hein? Para Uhum. você que era nova. Desde Uhum. pequenininha, assim, quando eu de fato comecei, 10 Você anos tinha já essa era, já ciência pensei. de que era corrupção, do que é Meus pais, como eu falei, meus pais Tá. sempre conversavam comigo. Meu pai, por exemplo, sempre falava, e aí, infelizmente, ele usava alguns exemplos e falava: "Melissa, às vezes quando a gente atinge um certo nível, mesmo sendo pequenininho", ele bem nessa seriedade, sabe, imagina eu 10 anos, 7, É porque 8, seu pai é 9. sério, né? É, meu pai: Serião. "Sério, Melissa?". Então, quando a gente atinge esse nível, às vezes a gente confunde as coisas, e aí você vai entendendo melhor. É por isso que às vezes eu falo que eu tive um amadurecimento precoce, porque imagina eu com 7, 8, 9 anos e meu pai nessa seriedade, conversando comigo. E até que foi bom, porque hoje eu tô sabendo lidar muito melhor com as coisas que eu tô vivendo. Mas eu não quis ser mais cantora depois que eu fui crescendo e entendendo isso. Mas eu sempre tive pra mim que esse era o meu chamado, que Deus entregou isso nas minhas mãos. Então eu sempre falei pra Deus: "Deus, eu quero seguir a minha carreira normal, né, que é direito, advogado, sempre quis". E aí eu falei: "Deus, eu quero seguir a minha carreira Então normal". você teve o desejo de ser advogada também? Sim, sim. E é um desejo que ele ainda tá aqui Tá. até hoje, só que agora que Deus tá fazendo umas outras coisas aí, ele tá abrindo mais a minha Aí mente, você meu deixou coração. um pouquinho em Aí eu falei: stand-by. eu vou viver o que o Senhor quiser. Não tô com tantas metas traçadas, eu vou só fluir no teu espírito, né". Mas aí eu falei: "Jesus, ó, vamos fazer o seguinte, eu não quero ser cantora, não quero aparecer, não quero fama, mas eu não vou recusar convite. Se for pra eu cantar em tal igreja, eu vou cantar. Se for pra cantar em tal evento, eu vou cantar. Porque eu sei que pessoas vão ser alcançadas através do meu louvor. Mas tem essa necessidade de eu estar aparecendo na TV, de eu estar na frente de uma câmera. Tem, entendeu? Aí, se o senhor quiser fazer outra coisa, né? Mas eu sempre fugi. Essa minha oração, ela só foi mudar lá pro ano passado. Porque até então eu falava, Você Deus, eu não estava ainda quero. nessa visão. E de fato, quando a gente não quer e não abre o nosso coração, Deus ele não vai nos colocar nesses lugares altos. Mas no dia que eu falei, Deus, deixa eu viver os seus sonhos, é melhor. As coisas começaram a Perfeito, mudar. perfeito. Eu acho muito legal essa visão sua, e eu acho que é muito importante, eu peço para que conserve isso, né, por muito Amém. tempo e amadureça, né, e nesse sentido. Eh, Carreira, quando a gente fala de carreira, né, a gente em todo lugar, em todo processo da nossa vida, exige um esforço, lapidação, você já falou sobre isso, que é preciso lapidar. Uhum. Dom sem lapidação, sem o cuidado, ele acaba também se deteriorando com o passar do tempo, às vezes até pelo ego, pelos Uhum. elogios que não são verdadeiros e tal. Quando você percebeu que você precisava aprimorar a sua técnica? Eu estava com 15 anos, e aí eu estava assistindo o Shadow Gospel Brasil,
Eu vi a Liz, que é uma amiga minha, a gente cresceu juntas, eu vi ela cantando e eu falei: "Caraca, o quanto a Liz evoluiu, né". E aí eu fiquei pensando: realmente, eu tô me desgastando muito cantando, eu tô ficando rouca muito fácil, eu tô perdendo fôlego. Eu preciso evoluir, eu preciso mudar isso, sabe, até pra eu conseguir entregar o melhor pra Deus. Eu sou convidada pra cantar na igreja e não consigo cantar mais de 2 músicas, como assim? E aí eu fui, falei: "Eu vou procurar uma escola de música". Aí com a influência, né, da Liz, eu peguei e fui atrás da escola de música, mandei mensagem, essa oportunidade de ter aula com o John, meu professor, surgiu, e desde a primeira aula, você percebe que você não sabe cantar. Foi muito engraçado, porque ele falou: "Melissa, eu vou Parece ser que sincero". decepciona, né? Você, É. puxa vida, Ele eu falou: achava "Melissa, que eu eu vou ser tava sincero com bem. você, quando eu falar que tá ruim, não leve assim para o pessoal, é só que tá ruim, Mas entendeu?". minha mãe falou que eu cantava tão bem. Minha mãe falou que eu era a melhor cantora do mundo, como assim, John? Mas ele falou: "Meu, mas é pra evolução", e de fato, eu entendo isso. Mas assim, já teve vezes que eu já chorei dentro da sala, tipo: "Meu Deus, eu não consigo fazer isso, eu não tô conseguindo fazer isso". Mas vai fazer daqui a pouco, em junho, julho, 2 anos que eu tenho aula com ele. E em 1 ano e meio ali, eu já pude evoluir muito, muito. E eu digo que a evolução que eu mais tive tendo aula com ele, porque o John é cristão, graças a Deus, a escola de música é uma escola de música cristã, então é até diferente quando as coisas são passadas pra você. Eu digo que a mudança que eu mais tive foi a mudança interna. A mudança de me desprender, de saber que eu Que posso fazer legal, mais, que legal. entendeu? De ser mais criativa, não tinha criatividade nenhuma, inclusive já chorei por causa disso. Ele falava: "Melissa, vamos fazer umas construções aqui melódicas, em harmonia menor". Aí você fala, que é isso, né? John, O que ele tá falando? tudo Me bem que traduz você esse... falou na aula passada isso, John, mas assim, não sei, eu É. não conseguia criar, entendeu? E aí eu começava a chorar, eu não sei, eu não consegui Esse criar. mundo da música é muito louco, né? Porque Uhum. até as palavras técnicas, né? Aham. Fala de melodia, de harmonia, até você entender essa conotação do que é, né? Os desdobramentos que fazem a questão das notas musicais, semicocheia, cocheias. Bom, tem um monte de coisas. Sim. Até que a gente entenda tempo, né? A questão do tempo, 4x4, 4x2. Isso é legal porque você entende que, mesmo com um dom, você precisa aprimorar o conhecimento. Isso Uhum. serve para tudo, né? Sim. Seja um dom que você já tem. E aí eu percebo que, né, além do conhecimento, a gente sempre tem algumas referências, né, Melissa? Você já Uhum. falou de uma pessoa aqui que é a Liz, né? Uhum. Quando antes de você hoje ser uma cantora profissional, que eu considero você já uma cantora profissional, é, antes de você ter a sua carreira sendo construída, quem você admirava além da Liz, que você citou Uma agora? pessoa que eu sempre admirei, que ela nunca mudou, e nunca foi sobre, ai, a técnica, isso, aquilo, mas sempre pela verdade que a pessoa transmite, embora eu goste muito da voz dessa pessoa, é a Gabriela Rocha. Sempre gostei da Ah, Gabriela ela é Rocha, excelente, né? desde pequenininha mesmo, desde que eu comecei, sempre foi a Gabriela Rocha. Eu também nunca fui de abrir muito os meus horizontes. Quando surgiu muito mais a Júlia Vitória, começou a aparecer, gostei muito da vibe da Júlia Vitória, da voz, das músicas dela, gostei muito, gostei muito. Eh e eu fico muito mais nelas aqui. Por isso que eu também não tinha tanto repertório pra Tá. expandir, porque eu não tinha tantas referências. Quando o programa do Raul começou e eu entrei na escola de música, o meu professor, ele abriu minha mente. E aí ele mostrava vídeos de diversas pessoas, mostrava estilos diferentes, aí eu Legal. ficava: "Caramba, isso é legal". E aí eu vou conhecendo um lado meu que estava aqui dentro e eu não sabia que Não sabia estava, que precisava entendeu? desenvolver, Exato, potencializar, né? exato. Então eu fico mais nessas 2 referências que, de fato, eu sempre escutava e cantava muito as músicas delas. É muito do seu estilo também, né? Eu Uhum. percebo que tem ali, Aham. você passeia por aí pelas harmonias, né? Algumas coisas que a gente vê na sua voz. Gente, aproveitem aí já para você conhecer um pouco mais da Melissa nas redes sociais, vai estar aqui embaixo, né? Qual que é a sua arroba, Melissa? Tanto no Instagram quanto no TikTok é Melissa E Oficial. Melissa E Oficial. Então segue ela lá, já aproveita porque Melissa tá apontando para cima. O talento dela, olha, não vou vender algo que você não vê, não viu. Então veja, tá? Então vai lá, entre e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho onde você pode encontrar além das redes sociais dela, e tá acontecendo agora, né? É. E já aproveita, já segue o nosso canal também, já curta, compartilha, já se inscreve no canal. Com certeza, conteúdos como esse, pessoas maravilhosas, interessantes como a Melissa que está vindo aqui,
vai estar sentada aqui na mesa conversando com a gente. Pra glória de Deus. Então vamos lá. Melissa, agora a gente entendeu quem é a Melissa. Melissa é cristã, Melissa filha de pastores, Melissa cantora, Melissa que tem sonhos, Melissa que tem projetado carreiras, né? A gente vai dizer que você é cantora, advogado ou advogada, cantora, logo mais vai acontecer. Eu entendo que essa a primazia do louvor, de você estar colocando dentro de você essa convicção de que você realmente tem um talento, e você encontrou algumas pessoas boas no caminho, né? Você já falou aqui o seu professor, e eu queria até que você falasse um pouco mais como você conheceu o seu professor. Foi uma indicação do seu pai, ou você mesmo que sentiu a necessidade de buscar recursos para poder aprimorar? Como é que foi essa ligação? Eu senti essa necessidade de buscar recursos. Eu falei, eu preciso evoluir. E aí eu não fui atrás só da escola deles, eu mandei mensagem para umas 5 escolas, né? E aí, quando eles me responderam, né, o Nós Music, me respondeu e falou assim, ó, manda um vídeo seu cantando pra gente analisar direitinho, até pra saber como trabalhar, o que fazer. E aí eu mandei um vídeo que na época eu achava incrível. Hoje, quando eu vejo, eu fico tipo assim, meu Deus. Dá pra trocar? Exato. Mano, deixa eu pagar e mandar outro. Mas eu mandei ele e quem tava respondendo era o John. E aí ele mandou assim, quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 15. Ele falou, meu Deus, eu amei o timbre da sua voz, eu quero trabalhar com você. Falou exatamente isso, sabe? Então, quando as respostas foram essas, ele já falando coisas como, você é diferenciada, Deus tem um negócio diferente com você, eu já percebo, Deus tá me direcionando aqui pra esse lugar. Que legal. E pra esse lugar, pro lugar de lapidação. Porque talvez você tenha ouvido, até você é diferenciado em algum momento, né? Mas você ouvir de um profissional, né? É totalmente diferente. É totalmente diferente. E aí. E ainda mais com aquele vídeo meu, né? Um vídeo nota 4 de 10. Mas até então é um vídeo bom, né, pra você, né? Dentro da sua ótica. Dentro da minha ótica, na época, era um vídeo aceitável. E aí aí eu tive a oportunidade, na primeira aula com ele, eu tinha dificuldade em escape. Tipo, olha a evolução. Escape, eu não conseguia cantar escape. Quer dizer, do Renascer Praise, né? Do Renascer Praise, eu não tava conseguindo cantar. E ele me ensinando as técnicas de belting, já na primeira aula, assim. E, tipo, o que mais me chamou a atenção era saber que ele cantava bem. Que é muito importante um professor de canto cantar bem, na minha opinião. Muda muito a nossa visão, sabe? Tem gente que faz assim. Eu acho que um pastor meu falou, uma vez ele pregando, até pra contextualizar o que você tá falando, ele falou que ele queria fazer um tratamento capilar, né? E aí ele foi pra um doutor fazer a consulta, fazer a avaliação. Aí ele abre a porta, o doutor sentado para atender ele. Ele imaginava um doutor com cabelo. A pessoa fazia o tratamento, o doutor era calmo, mais calmo que ele. Ele falou, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Você fica assim, você tem que dar o exemplo, né? Pelo amor. E o John, ele foi isso, ele foi um exemplo pra mim. Ele cantando a ele a glória no meu tom, tranquilo ali, aí esse cara canta, hein? Esse cara canta. Eu acho que ele tem coisa pra acrescentar na minha vida. E aí foi acrescentando. Então foi muito especial. E aí, é isso. Até hoje estamos aí estudando, aprendendo, evoluindo. Você continua lá? Continuo lá. Tá, legal. Bom, então aí vou colocar aí o contato aí na descrição. Se você que depois quiser entrar em contato com a Melissa, de repente ela indica você, o John. O John? A Nós Music, lá tem vários professores, aí a gente deixa o contato bonitinho, você manda lá pra secretaria e eles respondem você. Que legal. Agora, vamos falar agora da sua história. Melissa correndo, cantando, sonhando, aprimorando. E aí a gente chega pra Melissa hoje, né? Nós estamos em 2026. Depois de quanto tempo que você estava estudando até hoje, até esse ano? Quanto tempo você ficou? Música que eu fiquei estudando? 1 ano e meio. Vai fazer 2 anos ali pra julho. 1 ano e meio. Então, hoje, nós desaguamos em 2026 com a Melissa, cantora, já tentando aprimorar algumas técnicas. Vai evoluir muito mais, eu tenho certeza. Com certeza. E hoje a gente teve uma surpresa boa. Hoje você está participando do Talk Raul, né? Isso. Que legal. É Talk Raul mesmo? Isso, Talk Raul Jovens Talentos. Que legal. E isso está acontecendo há quanto tempo, Melissa? Começou no início de março, né? Porque já foram 4 programas, 1 mês. E Deus tá me dando, né, essa oportunidade de pregar o evangelho, de ir para lugares altos e fazer coisas que eu não achei que eu faria.
Pela graça do Senhor E Jesus. como que foi essa questão, essa surpresa? Você construiu para chegar até o Raul, o Talk Raul? Foi Como o que foi? seguinte, eu até comentei isso na minha primeira apresentação, naquela apresentação inicial. Eu estava no meu quarto fazendo devocional ano passado, metade do ano, assim, mais ou menos, por aí. Eu lembro que eu estava orando para Deus e eu estava entendendo que eu estava me privando de viver muitas coisas porque eu não queria. Porque eu falava, Deus, eu acho que eu não tenho técnica o suficiente, acho que eu não canto bem o suficiente. Porque entender sobre quem eu era em Cristo, eu sempre entendi. Eu entendia quem eu era à luz da palavra, mas quando a gente passa por uma questão mais técnica, a gente fica um pouco mais inseguro. Uhum. Porque saber que eu carrego o Espírito, eu sempre soube. Eu fui firmada e formada na palavra, eu acredito nisso. Agora, a gente transbordar melodias, arranjos, isso, é diferente. Então eu falava, Deus, eu vejo o pessoal aí na TV fazendo isso, aquilo. Será que. Acho que não é pra mim. Mas aí nessa oração eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu não quero viver os meus sonhos, eu não quero sonhar os meus sonhos, eu quero sonhar os teus. E nesse dia eu tinha uma agenda, fui cantar nessa igreja. Nessa igreja, o pregador não me conhecia, ele precisou parar, ele precisou liberar uma palavra. Porque eu falei, Deus, se eu for cantar, abusada, né? Deus, se eu for É. cantar, o meu sonho é tá em tal gravadora, tá em isso, tá em aquilo, assim, sabe? Tipo, eu Aham. já fui falando isso. E o pregador, ele foi usado justamente pra responder a minha oração. E aí, e depois desse dia, houve várias respostas, né, nesse quesito. E no ano de 2026, março, surgiu essa oportunidade de ir pro Talk Raul. Confesso que eu me tremi de medo, me tremi, porque eu falei: "Meu Deus, uma coisa é a gente orar e falar pra Deus fazer, Você né". fez a inscrição, teve o caminho de inscrição. Aqui Foi não precisa detalhar, mas assim, no geral, eu acho assim, você teve a oportunidade, mas você correu atrás também, né? Nessa questão, foi você o meu acreditou. professor que me incentivou, porque embora eu tenha dito pra Deus pra eu viver o sonho de Deus, eu não por mim eu ficava aqui, ó, parada, estacionada assim, Deixa o sabe. sonho vir, Senhor, tô Deixa o aqui, né? sonho vir. É, Aí o John: "Não, Melissa, vamos enviar um vídeo seu, vamos te vamos produzir mostrar". alguma Então, o coisa. John foi essencial pra onde eu estou hoje, né, primeiramente Deus, meus pais, mas meu professor, ele foi essencial. Que legal. E é legal você ouvir, reverenciar até quem tá te ajudando, porque a gente às vezes se perde no caminho, né? Uhum. É, então eu dou os parabéns pro John, né? Por incentivar talentos, né? Porque às vezes a pessoa às vezes só quer para ela, só tá ali, né, só quer ganhar da profissão mesmo, tal, e enxergar que a pessoa tem condição e apontar ela para os caminhos que ela pode alcançar. Eu acho que isso é muito legal. Sim. Eh, Como você se vê nessa condição hoje no Raul? Você já está há 4 programas, né? Você Sim. está tendo boas notas, eu estou acompanhando. A Você glória de nesse Deus. último que você participou foi extraordinário. Eu Deixar a confesso, lágrima rolar. foi muito boa, a música foi sensacional. Eu não, ó, vou te falar sinceramente, eu falei: "Não, essa música não, Não vai não pegar. vai pegar". Na hora que você começou a cantar, Melissa, eu acho que é muito da questão da unção mesmo. A gente sentiu realmente a presença de Deus, assim, Que sabe, bênção. na sinceridade, na verdade que você estava demonstrando ali. E eu acho, essencial isso, principalmente para as pessoas que se põem para ser usada, né, nas mãos de Deus. É, e aí a pergunta que eu faço para você, hoje, você acha que o Raul, Talk Raul, Jovem Talentos, é oportunidade ou responsabilidade? Eu enxergo como uma oportunidade para 3 pontos fundamentais: me conhecer, evoluir e crescer. Aí você pensa: "Melissa, mas crescer e evoluir não é sinônimo ali?" Eu falei: "Não". Por quê? Quando eu falo crescer, eu falo muito mais no questão na questão de visibilidade mesmo, crescer em Tá. números, crescer nos vídeos, crescer em aparição, esse crescer. Quando eu falo evoluir, eu tô falando do meu íntimo, que eu estou evoluindo como artista, porque como eu comentei, eu sempre fui muito bem estruturada na palavra, mas agora expandir para saber lidar com às vezes o nervosismo, com pessoas que estão ali de fato avaliando, porque uma coisa é cantar na igreja, onde nem todo mundo, né, às vezes tem um ou outro ali, mas o pessoal não tá preocupado com a tua técnica. Eles estão preocupados se você carrega Deus, né. Aí agora eu vou pra um ambiente onde, além de carregar, de levar Deus comigo, eu preciso mostrar que eu também sou diferenciada no canto, sabe. Então eu tô evoluindo muito nesse quesito. E o me conhecer é muito o que eu falei, eu tô me conhecendo, tô tendo essa oportunidade de me redescobrir.
porque eu vim de uma igreja mais tradicional, pentecostal, aquilo. Então a gente não tem muita referência de groove, de black music, de trap, por exemplo, ou de R&B. A gente não tem. A gente tem aquela coisa tradicional. Sim. Então, quando eu comecei a fazer aula de canto, né, com o professor, uma das coisas que ele sempre me incentivou foi a passear pelos estilos, para me conhecer, até para saber o que eu me identifico muito mais. Inclusive, no ano passado, no retrasado, quando ele comentava, Melissa, se você entrasse no Raul, que vibe você levaria? Antes mesmo de tudo acontecer, eu falava, meu, eu gostaria de levar uma vibe black music, sabe? Uma vibe preta Que ali, legal, honrar as origens, uma coisa bem legal. assim. E de fato é uma vibe que eu tenho implementado, né? Desde o início, pra falar a Até os verdade. arranjos das É, músicas, geralmente são música worship, e você tá colocando uma exato. Eu roupagem coloco mais exato. black, mais dançante em algum momento. Exato, Que Quem é legal. esse também, a Uhum. gente viu uma versão groove, até em Deixar a Lágrima Rolar, que foi o arranjo original da música, assim, com algumas mudanças do maestro Djalma, mas em sua grande parte o original. Nas mudanças melódicas, eu coloco uma coisinha ali que você vê e você fala: "Ó, isso aqui é meio pretinho, hein?" É legal, isso é Sabe? muito bom. Então, é muito isso, é me conhecer esse lado meu que existia, mas eu não sabia porque eu não tinha conhecimento sobre. Agora você me falou uma coisa importantíssima, a questão dos estilos, né. A gente tem a privação do meio eclesiástico, que é do meio Uhum, evangélico, sim. que é a questão da música sacra, da música mais voltada para adoração e tal. Você fala agora que conseguiu abrir os horizontes na questão do estilo, e aí talvez seja um desafio para você. Uhum. Porque agora você tem que ouvir gente de fora, não é? Gente que às vezes da música secular, gente que não. Como você lidar com isso? Porque você agora tem que ter um jogo de cintura e não perder a sua essência, né? Aham. Como é que é isso? Eh, Essa é uma pergunta bem interessante, por 2 quesitos, porque nem todo cristão o cristão, né, o crente em geral, não tá muito acostumado, nem todos, com essa mudança, né, de gêneros musicais, de estilos. Quando você traz algo diferente, automaticamente as pessoas deduzem que você não tem unção. Então, em Quem é Esse, quando Quem é Esse for, eu vi vários comentários falando: "Ai, canta muito, só falta unção. Ah, é estrelismo, é isso". E eu fico pensando: "Caraca, como que tá enraizado na cabeça das pessoas isso de que a arte não é a forma de honrar a Deus, que você precisa necessariamente estar cantando uma música com 4 acordes, que você precisa estar cantando uma música muito simples. Significa que na simples Deus não tá? Não, muito pelo contrário. Até porque a própria palavra diz que Deus habita nos louvores. Só que a própria palavra nunca fez distinção de ritmos, de estilos. Pelo contrário, fala até para adorar com todos os Uhum. ritmos e sons. Exato, tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor e tá tudo certo. Então, assim, graças a Deus, eu não me deixei levar por comentários assim, porque quando eu vi alguém falando da unção, eu ficava, eu sei quem eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei da minha identidade em Deus, então eu não me preocupava com isso, e eu até começava a entender, caramba, acho que é até interessante eu ter essa oportunidade de mostrar para as pessoas que a arte é uma forma de honrar a Deus. A arte é uma Boa, forma de honrar a Deus. boa. E, eh, qual Essa que era a outra parte essa mesmo? questão de você lidar, É, como você passeia sim. nesses 2 sem você perder a sua identidade, a sua Eu sou essência. muito eclética. O meu Tá. professor fala até isso: "Melissa, você é muito eclética. Você canta um pentecostal ali, cantando um pentecostal. Mas aí se eu coloco você pra cantar um rap, você canta o rap. Se eu coloco você pra cantar um R&B, você canta um R&B. Significa que eu vou ser perfeita em todas? Não, mas que eu danço muito nelas. Agora, conforme eu vou estudando sobre elas, eu vou ficando melhor. Mas quando ele falou isso, eu de fato fui entendendo esse meu lado. E dentro do programa, eu fico pensando: "Cara, e se depois eu trouxesse um pentecostal ali?" Porque é minha vibe também, minha vibe é meio tudo, entendeu? Só Que que o legal. pentecostal ainda pela igreja, É, então eu vou tentando passear até por mim, porque eu gosto de vários estilos, e por quem escuta, porque hoje eu sou a única voz gospel dentro do programa. Então, quando eu sou a única voz verdade, gospel, verdade. eu tenho que pensar também que não são só pessoas que gostam de groove que tá me assistindo, são pessoas que gostam de uma Mídia Lima, de uma coisa mais pentecostal, de uma coisa mais tradicional, uma pessoa que gosta de uma coisa mais congregacional. Então é interessante também, cantar coisas diferentes, até pra esse público se identificar com o Também. É programa. um desafio, É um né, porque desafio. você passear nessas, né, nessas, sentimentos de música, de
percepção, né, de, Uhum. de linguagem da música evangélica, por exemplo, é muito difícil você passear nos dois mundos e ter uma coesão. É. Às vezes você vai agradar um, você não vai E não agradar vai agradar gregos e outros. troianos ao mesmo tempo, não vai ter jeito, né? E é importante que você falou da questão de saber quem você é. Sim, exatamente. Preservar quem você é, a sua essência em Cristo, que é o mais importante. Hoje você é a Melissa Esteves de 2026. Como você vê a Melissa Esteves daqui a alguns anos? Eu vejo uma Melissa Esteves muito mais confiante. Muito mais confiante. Eu estou desenvolvendo a minha confiança no Talk Raul. Meus pais comentaram isso, inclusive meu pai ontem, a gente estava voltando para casa, e ele falou: cara, a Melissa, ela teve preparo espiritual, porque ela tem um pai e uma mãe que mudou ela à luz da palavra. Ela teve um preparo com o professor dela, o Tião, estudando as técnicas. Então, o que faltava para ela? Ele falando assim, né, com a minha mãe, o que faltava para ela era confiança, entendeu? E aí a gente comentou que de fato ela está sendo desenvolvida, porque nos primeiros programas eu ainda estava meio assim, Meia tímida, meio né? Insegura. tímida. E agora eu tô conseguindo desenvolver mais e sei que eu vou evoluir ainda mais. Mas eu imagino uma Melissa no futuro muito confiante não porque ela é alguém grande, mas Tá. é porque o Deus que tá com ela é um Deus grande. Inclusive em Muito Jeremias, bom isso, hein? Muito bom. Jeremias, ele capítulo 1, a gente vê Deus falando pra Jeremias: Jeremias, não se preocupa com o que você vai falar, porque eu vou colocar as palavras na tua boca, entendeu? Jeremias, você é escolhido desde o ventre, então vai fundo. Mas nos versículos 16 e 17 do primeiro capítulo, se não me falha a memória, Deus ele fala: Jeremias, se prepara. Mesmo Deus falando que tudo que Jeremias disser vai sair direto do coração de Deus, ele também fala: Jeremias, se prepara, porque é um relacionamento que é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que você se entrega para Deus, Deus também vai entregar as coisas para você. Então, eu imagino uma Melissa muito confiante em quem ela é, porque ela sabe que Deus escolheu ela desde o ventre, entendeu? Então, eu acredito que uma das minhas mudanças mais radicais vai ser essa confiança e os gêneros, os estilos ali que vão evoluir cada vez mais para a glória do Senhor. Isso é muito legal, porque você se coloca num lugar. Sabe o que é isso? Você se coloca num lugar de disposição, que é o mais importante. Você se coloca num lugar e você sabe, tem a certeza de quem te chamou para isso, tem algo para te dar que é muito maior do que você já tem hoje, né? Que essa é a essência. Por isso que eu entendo que você fala muito bem, que às vezes a gente fala assim, é só se colocar num lugar. Que aí se você se colocar num lugar, entender que o seu chamado é esse, quem te chamou vai garantir, Uhum. né? É isso mesmo, né, que você quis Isso. dizer. Eu acho muito interessante isso. Melissa, agora, toda essa questão do mundo de cantar, né, e de você buscar a Deus, de você se derramar nele, porque foi algo extraordinário. Vou voltar a essa última apresentação. Quando você terminou de cantar, as pessoas estavam chorando, né? Eu vi todo mundo chorando ali até os jurados estavam chorando. É. O Raul talvez foi o mais durão, mas eu acho que, mas no geral, assim, todo mundo emocionado. Sim. Isso, eu acho que isso extrapolou as vias do canto, né? E quando você citou uma passagem bíblica aqui em Jeremias e tal, eu percebi que você também não tem só a dedicação na questão do louvor, da música. Uhum. Você também parece que se desdobra nessa questão da palavra, né? Sim. Você se sente também uma atalaia, uma pessoa que proclama o evangelho através das palavras? Sinto porque eu busquei isso. Esse foi um dom que eu admiro muito e que eu valorizo muito e que eu sou muito feliz e honrada por ter alcançado ele. Claro que a gente sempre evolui, mas ali aproximadamente no ano de 2021, eu ouvia meu pai pregando, eu assistia outros pregadores e eu falava: "Que lindo". Por quê? Eu sempre quis, ler toda a Bíblia, mas eu nunca saía de Gênesis do capítulo 20. Eu parava no capítulo 20 e Quando nunca chegava conseguia nas terminar. genealogias lá, Aí você lá, meu começava Deus. eu: "Ai, Jesus, não sei não". Então, assim, eu sempre quis, só que outra, eu lia os únicos 20 que eu lia, eu não conseguia entender, achava muito difícil. Também tem toda aquela questão de linguagem e tals, mas mesmo assim, eu colocando lá, eu não conseguia ter interpretação, sabe. E é uma coisa, assim, que eu penso: meu, eu sei interpretar textos na escola, por que que eu não tô sabendo interpretar a Bíblia?". Só que é diferente, né, tem a luz ali do Espírito Santo Sim. trabalhando. E aí eu fui e corri atrás desse dom, eu fiz jejum, orei, e claro, eu estudei também, fiquei assistindo as pregações e pensando: "Cara, que tipo de texto é esse? Será que é uma pregação expositiva? É temática?
temática. Olha que legal, ela não começou já ali na palavra, ela Você voltou olhou o versículos contexto, anteriores né? Você para vai. entender o contexto e olha como ficou muito mais contextualizada e melhor a pregação da pessoa e etc. Uhum. Então, assim, eu fico muito feliz, porque querendo ou não, caminha junto, né, com o meu chamado. Às vezes a gente vai cantar nas igrejas e a gente precisa ministrar. E aí eu não vou ministrar sobre algo que eu não sei, sobre alguém que eu não conheço. Eu vou ministrar sobre um Que Deus que eu legal. conheço. Gente, Melissa Esteves não é só cantora, ela também é pregadora. Sim. Você vê aí, pessoa que busca, né, Melissa? É muito Uhum. legal. Essa questão da busca, né, da palavra, é uma Sim. dedicação que foge da normalidade. Não é uma leitura de um livro qualquer, né? Uhum. E aí, essa pergunta que eu faço para você, como você faz essa busca espiritual, tanto para cantar como para louvar? Como que é a sua rotina com Deus? Minha rotina com Deus, ela é basicamente o seguinte: quando se trata da palavra, é uma coisa que eu fazia muito e eu ainda faço hoje. Eu já li a Bíblia inteira, graças a Deus, né, e eu estou relendo ela de novo, e aí eu vou mudando, né, porque a primeira vez que eu li, eu queria ler e entender a história. Nessa segunda vez, já me desafiei, eu quero todo o capítulo da Bíblia tirar alguma interpretação. Aí, às vezes, eu venho e eu leio um capítulo querendo tirar uma interpretação de cada versículo. E, primeiramente, eu oro, faço aquele devocional, me consagro, falo pro Espírito falar comigo, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso escutar. E e Deus vai falando ao meu coração. Eu também sempre coloco um louvor ali naqueles meus momentos com Deus, porque existem coisas que, por mais que eu fale muito bem, e por mais que eu tenha essa afinidade com a própria palavra, existem coisas tão sinceras e íntimas do coração que a gente não consegue expressar em palavras. E no meu caso, eu expresso Ah, através de você é da canções. música, né? Você é da E música. aí eu começo a cantar lá pra Cristo, e Legal. aí ele começa a tocar no meu coração, a arder muito forte. E e aí eu vou crescendo, tanto na palavra quanto na música. Os meus estudos com a música, eu confesso pra vocês, que tá começando mais agora. "Ah, Melissa, você não estudava?" Estudava aquilo que eu aprendia dentro de sala de aula, né, ali, com o meu professor. Mas eu estava conversando com ele esses dias, eu falei para o meu professor, falei: "John, sabe uma coisa que eu não faço, que eu nunca fiz isso? É colocar um fulano de tal pra assistir, um cantor, e analisar o tipo de voz que ele tá usando, o tipo de técnica. Eu nunca fiz isso, e isso é incrível pra você poder evoluir, pra você poder pegar algumas coisas para o seu próprio canto, pra você mudar e colocar o seu próprio Que legal. estilo. E aí é algo que eu tô começando a fazer agora. Eu coloquei, falei: "Mãe", porque eu comecei a fazer isso principalmente agora que eu entrei no programa, e eu vejo vários comentários: "Nossa, ela me lembra a Alda, ela me lembra a Liz, ela me lembra a Gabriela Gomes, ela me lembra a Priscila Alcântara, ela me lembra a Daniela Araújo". Amém, eu conheço os nomes, claro, só que, tipo, a grande maioria eu nunca sentei pra assistir e entender: "Caraca, ela colocou um melisma ali, uma Por frase quê, né? ali, Por que que tá te etc". comparando? Você Exato. começou Aí a eu falei: entender "Mãe, isso. eu eu deixa eu escutar esse pessoal aí que eles estão falando, mas escutar pra valer, não só escutar, escutar entendendo de forma técnica". Então, os meus estudos agora eles estão sendo mais centralizados nisso, né, porque dessa parte mais espiritual, eu junto tudo junto com o meu devocional ali, onde eu já também, encaminho pra Você faz palavra. todo dia devocional? Nem todo dia. Normalmente, os dias que tem culto, eu não faço, porque é de noite que eu costumo fazer, né. Mas, manter a constância é essencial. Inclusive, eu, postei uma palavra sobre isso no meu Instagram, que às vezes a gente acha que só ir no domingo e É. ficar 3 horas ali no culto, pronto, Você já já fez a sua foi entrega foi o da seu foi o semana. seu estoque pra semana. Não, não existe isso. Você precisa ir ali. E aí meu pai, ele um dia me fez uma analogia muito interessante de dízimo, porque ele fala: "Melissa, quanto por cento a gente dá de dízimo?" Eu falei: "A gente dá 10%". Ele falou: "Quantas horas a gente tem no dia?" Eu falei: "A gente tem 24 horas". Ele falou: "Os 10% dessas 24 horas". Eu falei: 2 horas e 40 minutos". Aí ele: "Pois então você gasta todo dia 2 horas e 40 minutos na presença de Deus?" É Aí eu difícil, né? falei: "Não, mas aí às vezes a gente gasta 5 horas assistindo uma série", entendeu? Então a gente precisa rever as nossas prioridades. Que E legal. todo dia a gente aprende com isso. Tem dias que eu vejo e falo: "Meu Deus", ontem mesmo foi um dia que eu, antes de dormir, eu fiquei 1 hora no celular e na hora de orar eu orei 30 minutos. E aí, tanto que eu não ia, eu quase que eu não ia nem orar, porque eu falei: "Ai, Jesus, amanhã eu converso com você". Mas na hora que eu estava fechando o olho, eu não era a minha voz falando, mas era como se fosse Deus falando pra mim: "Ah, mas 1 hora no celular você ficou, né, agora de noite". É Aí muito eu: "Oh, não, legal. desculpa", aí já fui e Que legal. voltei. Ô Melissa, a gente percebe, essas coisas, né, da relação com Deus, até pra educação que Deus tem com o nosso tempo, né. Ele Uhum. ele nos respeita, né, e nos dá espaço, que é mais importante. E talvez o chamado, ele extrapola essa questão da percepção auditiva, né.
tanto das questões do tato, do olfato, que é o que a gente tem de sentidos, não é a percepção auditiva física, mas a espiritual. E Deus nos dá esse espaço. Ele nunca vai cobrar da gente, vem aqui, ora para mim, vem aqui e se dedica numa meditação, ou fala comigo. Ele nunca vai fazer isso, né? E eu vejo isso despontar em você muito cedo, essa questão da espiritualidade, dessa devoção em buscar a palavra, de buscar o sentimento no louvor. E o que faz de você ser diferenciada para não ser cafona? Porque em algum momento, porque assim, se a gente começa a ser, vou dizer assim na palavra esdrúxulas da coisa, que é a beata, né, da coisa, porque eu não te vejo assim. Você é uma menina moderna, cuida muito bem, e não é uma pessoa que transmite essa questão espiritual o tempo todo, né? Que as pessoas querem ver isso, mas na hora que você fala, a gente sente isso, essa questão. Como você consegue diferenciar isso? Como você trata isso no dia a dia? Para as pessoas não fixar essa imagem de ser devota ao extremo e de repente olha você fisicamente e fala, não, ela é muito moderna para ser tão espiritual assim. É muito legal também, porque como eu falei, o John tava falando, Melissa, as pessoas precisam conhecer esse lado divertido seu, posta mais sobre isso. E eu não sei fazer isso, eu não sei. Mas de fato eu comecei a pensar nisso, porque eu falei, caraca, as pessoas vão ter uma ideia minha muito idealizada de uma cristã santa e eu também sou jovem, gente, eu tenho 17 anos, eu vou me divertir, eu vou rir, eu tô com meus amigos ali. E então eu acho que uma das formas que a pessoa sabe que eu não sou tão assim, Uhum. é quando elas conversam comigo, aquelas conversas normais, sabe? E aí elas veem que eu zoo uma coisa ali, que eu vejo. Porque às vezes a gente acha que crente não se diverte, né? Que crente não Se ri. diverte muito, né? Muito pelo Inclusive, contrário. se diverte e come E come bastante. muito, muito. Pode contar comigo, ó. Pizzaria, Habib, qualquer coisa aí, pode me chamar. Tô lá. Pode chamar, é isso aí. Mas nas conversas, e eu tive essa conversa com o John, porque eu falei, John, como eu tô muito acostumada com essa Melissa séria, quando se trata das coisas de Deus, porque eu automaticamente já adquiro outra postura. Eu já percebi isso. Quando se trata das coisas de Deus, eu automaticamente adquiro uma postura muito mais séria. Porque eu entendo essa responsabilidade que eu tô carregando de propagar o evangelho. Então eu não posso fazer de qualquer jeito. Lembrando que cada um tem seus estilos. Tem uma pessoa que ela prega de um jeito mais jovial e etc. Verdade. Tem gente que até faz piada na pregação. Exato. Stand-up evangélico. Então tem várias formas de evangelizar. Mas eu entendi que toda vez que eu vou falar, meu vocabulário até muda um pouco, né? Tudo bem que no dia a dia, às vezes eu uso uma palavrinha ali ou outra, mas eu costumo até errar demais. Mas aí quando se trata de Deus, é como se fosse algo Você totalmente fica imersa, diferente, né? sabe? Mas eu falei pro John, John, eu tô levando umas músicas um pouco diferentes, não todas, né? Mas eu tô mudando ali uns arranjos, umas melodias. Só que eu preciso pensar também, porque é aquilo, eu também não quero que as pessoas fixem uma Melissa totalmente do groove. Porque eu não sou totalmente do groove, entendeu? Eu tenho aquelas minhas coisas mais simples, mais cruas, mais clássicas. E eu não quero que eles confundem, que eles não achem que eu não tenho espiritualidade por conta de eu ser diferenciada, de eu ser Esse estilo mais moderna, moderno. entendeu? Perfeito. E aí ele falou assim, Melissa, deixa eu te falar uma coisa. Você pode continuar trazendo essas suas ideias, porque no momento que você abre sua boca, você mostra uma espiritualidade que expande ali e o pessoal já entende que, meu Deus, você tá cantando um negócio tipo tu, 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 E aquilo e tá depois, falando. e na hora que vai falar, você fica tipo, muito assim. Então eu acho que eu tô equilibrando muito nessa questão de trazer algo mais moderno na música, e na minha fala eu acabo sendo um pouco mais Séria, né? mais séria, um pouco mais clássica, tradicional. Lembrando que nos momentos onde eu não estou falando de coisas relacionadas à igreja, a Cristo, à Bíblia, tô falando de coisas comuns, um filme, uma série, um local, uma viagem. Eu costumo ser ainda muito mais leve, né? Então as pessoas, elas já começam a entender. Ela tem aquele Que ponto legal. sério, aquele ponto moderno, aquele ponto clássico, aquele ponto tradicional. Talvez seja por isso que eu me dê tão bem cantando pros idosos, né, que eu falo, que eu canto pros idosos, mas quando eu vou no culto de jovem, os jovens também pulam. Então, assim, é legal você ser desdobrada nesse nível, né? Que legal. E eu acho muito legal, porque você pensa dessa forma com uma certa maturidade, né, Melissa? Hoje Uhum. eu percebo que você tem a maturidade. Essa maturidade, quando falar das pessoas reportando a você, ela te confunde em algum momento, assim? Por você se achar que precisa ser madura para provar para as pessoas o que elas estão achando? Você se acha madura? Ou você quer viver a juventude na sua plenitude? Eu me acho madura. Eu me acho madura Não é pra, algo exigido, né? é, Forçado, pra por exemplo. idade que eu tenho, né? Tá. Pra idade que eu tenho, pro que eu tô vivendo.
Normalmente, quando a gente cresce, né, à luz da palavra, a gente amadurece um pouco mais rápido. Significa que eu não vou dar aqueles chiliques de vez em quando lá em casa, com meus pais, com meus amigos. Acontece, né? Ninguém é perfeito. Boa. Mas em diversas questões, eu sinto que eu me posiciono de uma forma muito, muito madura, né? Porque a graça de Deus me alcançou. Diversas vezes às vezes aconteceu coisas assim no trabalho, quando eu trabalhava, né? E eu ficava, ai, eu preciso falar. E aí eu ficava, Espírito Santo, me guia pra saber o que eu vou falar. E aí no fim do dia o Espírito Santo falava, você não precisa falar, porque quem te justifica é Deus. E aí eu não falava nada. E aí eu amadurecia. E quando eu contei pros meus pais, a minha mãe ficou, Melissa, eu quero ser que nem você. E ela falando assim. Porque minha mãe, ela, ela fala muito, né? Ela é Ela, tipo mais assim, ela é mais explosiva, né? explosiva, assim. Por mais que não parece, porque ela é um amor, né? Só que ela tem esse jeito mais na lata. Aí meu pai, ele é todo muito quieto, muito sério. Reflexivo, Ele é assim, você pensando. fala com ele, você fica, tipo, passeando, tipo, meu Deus, eu tô voando nas nuvens. É Então, muito legal. é isso. O papel dos pais é importante, né, Muito, Melissa? muito. O reflexo, o exemplo que eles me dão, né? Então é essencial também pra quem eu sou. Pra ter esse lado tão divertido, porque meu pai é divertido também, tá, gente? Porque às vezes vocês estão acostumados a ver ele ali na igreja ou pregando no vídeo, mas ele é super divertido. Inclusive eu e ele, a gente é tão igual que a gente chega às vezes nem se bate mais. Aí minha mãe, meu Deus, vocês são tão iguais que vocês estão se irritando já. É. A gente, não, vai pro seu canto, vai pro meu canto. Mas aí a minha mãe tem esse jeito mais divertido, por mais que ela seja. Eu falei que ela é explosiva, mas não pense que minha mãe, sai gritando com o pessoal, não. Inclusive, ela é toda amorzinho, mas ela tem esse jeito mais assim comparado ao meu pai. Às vezes ela tá É. ali e meu pai tá assim. Márcia, não, Eu Márcia, acho que não as faz isso não. mulheres, na maioria das vezes, elas querem um resultado, Aham. quer a coisa resolvida mais Aí eu sou um rápido. mix dos É. dois, né? Uma coisa divertida, uma coisa séria, uma coisa divertida, uma coisa séria. Boa. É muito seu estilo, né? Aham. É O muito estilo meu da estilo, música é exatamente. muito Eu vou bacana. passeando ali, entre Melissa, os dois muito bom, extremos. assim, ouvir uma jovem, né? Uma menina tão nova, assim, né? Em termos de idade, mas tão madura. E caminhando caminhos, assim, que é caminhos retos, né? Através da palavra, com a orientação dos seus pais, na igreja. É, que eu peço para que Deus conserve você, assim, sempre em Amém. Em fé, nome de sempre em amor Jesus. e nunca abandonar a sua essência original. Pode passear pelo mundo, e o mundo é muito grande, você vai, com certeza vai crescer muito, né? Vai desenvolver muito. Eu tenho certeza que isso vai acontecer e não tão demoradamente. Vai acontecer logo, tenho certeza. Agora, qual o conselho que você dá para o jovem hoje que de repente não se vê como um músico, não se vê como um cantor, um pregador, mas tem algum talento guardado, seja para qualquer outro tipo de profissão ou qualquer outro tipo de arte que ele queira desenvolver, para que ele não se perca no caminho? Como eu falei anteriormente, a arte, eu entendi que a arte é uma forma de honrar a Deus. Então, independente do que você faça, seja você médico, seja você advogado, seja você estudante, independente do que você faz, do seu sonho, da sua profissão, você consegue honrar a Deus na sua profissão. Porque a própria Bíblia fala para que tudo quanto a gente fizer, que seja para a glória de Deus. E ela diz: a ele seja dado toda a honra e toda a glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando você estiver no hospital, em uma cirurgia, que aquilo que você fizer seja para a glória de Deus. Quando você estiver Que legal. estudando na escola, aquilo que você fizer seja para a glória de Deus. As notas que você tirar seja para a glória de Deus, que reflitam essa entrega genuína. Você não precisa estar em cima do altar com o microfone na mão para você estar exercendo o seu chamado, o seu propósito. Você precisa apenas entender quem você é em Cristo, porque você não é o que o mundo diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é geração eleita, é sacerdócio real, é povo exclusivo de Deus. Ela não tá falando, você é o cantor mais escutado da atualidade. Não, ela tá falando que você é filho, que você é servo. Então, seja filho e servo, independente do ambiente em que você esteja, independente do que você esteja fazendo, que as pessoas possam enxergar Cristo em você. A Bíblia diz que enquanto Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Então, assim, que durante, por onde você passar, por onde você andar, as pessoas possam olhar pra você e falar, essa pessoa carrega um brilho diferente. Quando você abrir a boca pra fazer uma piada, pra conversar com seus amigos, pra falar sobre algo do seu dia a dia, a pessoa já fica, meu Deus, que brilho é esse diferente? Uau. Então, eu acho que a chave é isso. Não é aprenda a cantar, aprenda a pregar. Não, aprenda a ser genuíno na sua adoração com Deus e as coisas vão fluir pra você de forma sobrenatural. Poxa. Muito Amém. bom, muito bom. Eu vou pegar essa mensagem para mim. Glória a Muito bom, Deus. muito legal. Não perder a essência, né? Tudo para a Uhum. glória de Deus é excelente. Gente, segue a Melissa. Como é que é o arroba, Melissa? Melissa e Oficial. Melissa e
oficial. Isso. Não deixe de seguir essa menina, gente. Tem coisa boa aí. Segue lá também no canal do Talk Raul Gil, Jovem Talentos. Ela tem cantado todos os domingos, né? Isso, todos Tem os passado domingos. todas as fases. Inclusive, a última agora, ela cravou 30 lá. A 30. glória do Senhor. Que legal. Foi muito emocionante. Volte lá, comece a assistir dos primeiros. Tá no YouTube, então você tem acesso para assistir a hora que você quiser. Logo, logo a Melissa vai estar no canal dela também no YouTube. Vai ser muito legal, vai ter Sim. conteúdos muito interessantes. Então é isso. Melissa, antes de a gente caminhar para o final, eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez você já tenha de alguma forma respondido. Mas eu acho importante você colocar para nós esse sentimento seu. Melissa, se hoje tirasse o seu dom de cantar, o seu dom de pregar, quem seria a Melissa hoje? Eu seria uma Melissa que continuaria adorando a Deus e honraria a Deus através do meu emprego normal que eu teria, muito provavelmente, né? Como eu falei, eu tava ali pro lado do direito. Então, supondo que eu não cantasse e não pregasse, provavelmente Deus ainda me guiaria pela graça dele para esses caminhos. E nos tribunais, nos casos que eu pegasse, as pessoas com a qual eu falasse, que elas fossem tocadas, elas provavelmente seriam impactadas, porque Deus, ele deixa muito explícito na palavra dele que não é adoradores. Ah, Melissa, como assim? Por quê? Porque tem aqueles que vão na igreja todo dia, que abrem a boca, cantam, mas os corações estão distantes. Então nunca foi sobre um adorador, mas uma adoração genuína. Porque o adorador é o nome, mas a adoração é o ato, entendeu? Então não é sobre o nome, é sobre o ato. Então a Melissa musicista, a Melissa cantora, a Melissa pregadora pode até sumir, mas o meu ato de adoração, ele permanece. Então seria isso. Muito bom, muito bom. Eu não esperaria outra resposta, né? Mas é essencial a gente fazer essas perguntas, porque a gente só se coloca as dádivas de Deus em nós através que a gente distribui para as pessoas. Uhum. Mas você colocou aqui algo muito importante que eu queria deixar como um gancho para você depois buscar na sua vida o que isso significa. Às vezes, o que a gente tem pode ser tomado em algum momento, né? A gente vê pessoas que às vezes perdem a voz, às vezes pessoas que de repente perdeu uma profissão, perdeu uma casa, perdeu um bem, e ela acha que perdeu tudo. E não é assim, né, Melissa? Pelo que você está me falando, não é assim. Não é. Eu acho que você pode perder tudo, mas não perca Deus. A essência de Deus, ela é válida acima de qualquer coisa que a gente possa transmitir. Possa ter de bom, possa ter talento, possa ter recursos. Mas não perca Deus. Você pode perder tudo na vida, mas Deus a gente não pode perder. Amém. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, Amém. através dessa vida, dessa menina, dessa querida. Obrigado por você ter vindo aqui, Melissa. Obrigada eu pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E já deixa aí as suas palavras finais aí para a galera que está te ouvindo, quais os seus próximos passos, o que vai acontecer agora, você já está com a agenda aberta, como que está funcionando o contato com você? Olha, lá no meu Instagram, vocês conseguem entrar em contato comigo, tem um número na bio, vocês podem entrar em contato, falar a respeito, detalhes do convite, tudo bonitinho. A respeito das minhas outras agendas, eu vou postando nos stories ali, perto dos dias, inclusive hoje eu já postei nos stories uma agenda, se você tiver interesse de estar ali adorando a Deus comigo, consulte bonitinho, vê como que faz pra ir, pra estar lá, pra participar, você é muito bem-vindo. Vamos todos juntos, em uma só voz, honrar o nome do Senhor Jesus. E é isso. Intercedam pela minha vida, continuem apoiando, continuem orando por mim, porque eu creio que nós vamos crescer juntos, todos nós. Nós vamos alcançar lugares altos e inimagináveis, e vocês podem esperar por aí. Muita presença, muita unção e muita musicalidade para a glória do Senhor Jesus. Boa, Melissa, obrigado. Quero agradecer você que esteve aqui com a gente, está aqui com a gente, ouviu esse episódio até o final. Acompanhe a gente aí, já siga, compartilha, faça seu comentário, que é muito importante. O que você está achando? O que a gente pode melhorar? A gente está aqui para crescer. Como a Melissa fala, crescendo e evoluindo sempre, né, Melissa? Uhum. Obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer de antemão a vida do seu pai, do pastor Éder, da pastora Márcia. Obrigado por existirem, vocês são uma bênção. Trouxe a Melissa para a gente aqui, estamos
ouvindo mensagens maravilhosas através da vida dela, hinos maravilhosos para a gente poder louvar o Senhor juntos. E eu tenho certeza para que o Senhor conserve a vida de vocês, permaneçam firmes dentro do que Deus tem te chamado, dentro do propósito que Deus tem compartilhado para vocês estarem fazendo. Então, continue assim. Obrigado por existir. Quero agradecer também os meus filhos, a Thalita, o Samuel, que estão aí nos bastidores, que têm também auxiliado você, né? Sim. De alguma forma. Tem também a minha esposa, que sempre se dedica, está aí nos bastidores, sempre auxiliando, cuidando das coisas. Obrigado por vocês existirem. Esse foi um podcast que nos faz lembrar de que Deus é muito importante acima de tudo e valorizar as pessoas que nos cercam. Seu professor, né? Os seus pais, né? As pessoas que te auxiliam, isso é muito importante. Melissa, Amém. parabéns. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.